Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora do trono da graça para os nossos corações. E que neste dia, a boa palavra do nosso Deus fortaleça a sua fé, alimente o seu espírito, sustente você durante todo esse dia e faça com que a glória do Senhor se manifeste na sua vida neste dia. Que o Senhor conduza você de forma sobrenatural e que você veja a majestade do seu Deus durante todo este dia e que os caminhos se abram na sua direção e que você contemple a bondade do Senhor na sua vida, no nome santo de Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que está lá no livro de Jonas, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido que nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provem coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que palavra tremenda! Que poderoso é o jejum para poder livrar da destruição. Como o jejum tem uma força sobrenatural em Deus para trazer livramento ao povo de Deus, para poupar o povo de Deus da destruição. Nós vimos histórias como essa, em que decretos divinos já tinham sido acionados, já tinham sido determinados. Cidade inteira seria destruída. Nínive estava diante da ira e da manifestação da ira do Senhor. Mas quando olhamos e vemos uma cidade inteira se curvando a Deus diante do prenúncio da sua destruição, e vemos ele se posicionando de uma forma que celebrou, que mexeu com o coração de Deus, nós olhamos e vemos a cidade inteira sendo convocada a viver os princípios e padrões de Deus, a viver o jejum na sua integridade. Muitos de nós estamos, às vezes, desestimulados, cansados, fadigados, e achamos que jejuar não é algo tão importante ou valioso assim. Mas o jejum tem a sua importância, e o poder que o jejum exerce sobre as vidas que o fazem é poderoso e profundo. Olhamos histórias como essas em que um povo inteiro foi poupado da destruição, guardado da destruição, por conta de um jejum coletivo, de um jejum que trouxe mudança, que trouxe restauração, que trouxe livramento e que perpetuou a vontade de Deus para aquele povo e para aquela cidade. Deus, apesar de estar irado com Nínive, Deus não queria destruir aquela cidade. Deus queria trazer arrependimento àquele povo. Por isso ele enviou um profeta. Por isso ele despertou um profeta que nem queria ir. Jonas rejeitava ir para aquela cidade porque era uma cidade perversa. Mas o interessante é que Deus persistiu com Jonas. Deus queria que aquele povo se arrependesse e mudasse o seu estilo de vida. E acredite você ou não, o jejum contribuiu não só para mudar aquilo que Deus já tinha definido, mas também para mudar o comportamento daquele povo e daquela cidade. Nós vemos que depois que o jejum começou, as pessoas começaram a se arrepender da vida errada que viviam. As pessoas começaram a mudar a postura delas. Elas começaram a abandonar aquilo de errado e ruim que elas viviam praticando, porque agora foram ativadas para uma atmosfera tão sobrenatural, tão poderosa, que só o jejum é capaz de fazer. É por isso que precisamos, mais do que nunca, voltar à atividade do jejum. Precisamos voltar a ativar em nós o desejo em jejuar, em buscar o Senhor com jejum, com busca profunda, com orações. Nós vamos meditar também lá no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, e vamos perceber que também um grande livramento foi dado ao povo de Deus naquela época e naquela nação por conta
de uma pessoa que se posicionou e conduziu todo o seu povo a se posicionar. Entende? Olha o momento terrível que aquele povo estava passando. Um decreto de destruição, agora de um rei que não era Deus. Um rei que não era o rei dos reis, tinha decretado a morte de todo o povo de Deus. O interessante é que Esté se posicionou. E é isso que eu queria ler com vocês aqui no capítulo 4 de Esté, versículo 16, que diz assim: Vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Que tremendo. É saber que existem pessoas que tomam decisões que mudam radicalmente o destino de nações inteiras. O povo de Deus estava ameaçado de ser completamente extinto da terra. Mas a Bíblia relata o momento exato onde ele desperta uma mulher que era uma autoridade naquela época, e ela se posiciona. Ela decide buscar o Senhor com jejum e proclama um jejum nacional para todo o povo de Israel. E a Bíblia conta que toda a nação começou a jejuar. E durante 3 dias o povo jejuou. E a Bíblia diz que Deus favoreceu o povo. Deus favoreceu a rainha Esté. E um grande livramento foi dado por conta de um poderoso jejum coletivo que foi suscitado, que foi levantado. Deus está chamando o seu povo para voltar a jejuar, para voltar a buscá-lo com jejuns, com súplicas,